Tráfico de pessoas, um assunto urgente. O tráfico de pessoas é uma preocupação de longa data e, mesmo assim, tem crescido assustadoramente nos últimos anos. Diversos fatores, como disparidades sociais, violência e busca por refúgio, podem ser incluídos na intensificação desse crime. Quando aliciadas por organizações criminosas, pessoas em vulnerabilidade são entregues ao tráfico humano com finalidades como trabalho escravo, remoção de órgãos e, em sua maioria, exploração sexual e prostituição, ferindo bens jurídicos como a dignidade, a liberdade de ir e vir e da vida, dado que muitas vítimas acabam morrendo devido à violência que sofrem. No Brasil, houve a necessidade de criar uma nova lei para coibir o tráfico de pessoas após a CPI sobre o tema, que ocorreu entre os anos de 2011 e 2012, a qual ensejou a promulgação da Lei Federal 13.344 de 2016. Antes dessa lei, o crime de tráfico de pessoas só era tipificado envolvendo questões de cunho sexual. Esse marco legal ampliou a área de atuação contra esse tipo de crime, incluindo a prevenção, a proteção e repressão, sendo o mais importante a proteção às vítimas. Porém, as legislações por si só são insuficientes se não houver colaboração de outros países para que a troca de informações entre esses organismos internacionais permita um rastreamento das vítimas e de seus agentes violadores de forma efetiva, inibindo a prática desse crime. Merece destaque a alteração que a lei fez no Código Penal, revogando os artigos 231 e 231-A, criando um novo conceito para o que seria o tráfico de pessoas. Portanto, se antes o crime era definido de forma mais simplória, a partir da alteração no Código Penal, esse tipo de conduta delituosa foi ampliada e o crime passou a ter mais destaque. O tráfico de pessoas se insere também nas correntes migratórias atuais. Por trás dos crescentes movimentos migratórios ilegais, há diversas organizações criminosas, facilitando a entrada dessas pessoas em outros países, principalmente durante a pandemia, com o fechamento das fronteiras. Com isso, o contrabando de imigrantes se tornou tão lucrativo quanto o tráfico de drogas e de armas. Muitos estados, por adotarem políticas migratórias restritivas, acabam por gerar efeito contrário, diminuindo as possibilidades de imigração regulares, gerando aumento no mercado de serviços de imigração irregular e criando um terreno fértil para as atividades do crime organizado transnacional. Se por um lado é legítimo que os estados estabeleçam suas políticas migratórias, por outro, há limites ao exercício desse poder. Os estados podem e devem adotar certas medidas de controle, desde que tais restrições se amparem em fins legítimos e não violem certos direitos fundamentais, tais como o direito à não discriminação e à igualdade perante a lei. Políticas justas são classificadas como uma das metas no Plano de Ação Global, a Agenda 2030. A ODS 10.7 especifica facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de políticas de migração planejadas e bem geridas. Os países que possuem um regime muito bem definido de suporte ao imigrante, que oferecem acolhimento estudantil e trabalhista, diminui significativamente a possibilidade de ocorrer tráfico humano no território. Vários protocolos e convenções foram adicionados a mecanismos da ONU para que os Estados-membros mantenham esforços de combater o tráfico de pessoas, como, por exemplo, o Protocolo relativo à prevenção, repreensão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. O Protocolo contra o crime organizado transnacional, relativo ao combate ao contrabando de imigrantes por via terrestre, marítima e aérea, e o Programa contra o Tráfico de Seres Humanos, em colaboração com a Unicre. E, no Brasil, temos o Escravo Nem Pensar, projeto que visa reduzir o aliciamento e o trabalho escravo no país por meio da educação. Esse crime cresce ano após ano e o número de rotas para a circulação das vítimas também. No Brasil,
existem 241 rotas do tráfico nacional e internacional de exploração sexual de mulheres e adolescentes. Segundo estudos feitos pela OMT, o tráfico humano movimenta cerca de 32 bilhões de dólares por ano, em que 79% das vítimas são destinadas à prostituição, em seguida ao comércio de órgãos e à exploração de trabalho escravo. Dessa forma, é necessário e primordial que compreendamos a urgência de proteger pessoas vulneráveis desse crime, seja nos limites nacionais ou por caminhos internacionais. Ainda há muito que ser feito para a diminuição do tráfico humano e contrabando de imigrantes ao redor do mundo.